Vivemos numa era em que muitos dos ídolos estão sendo desmascarados e jogados ao limbo, e por vários motivos bem escusos. Johnny Depp por agressão doméstica e Louis C.K. por agressão sexual e abuso de poder. Há um efeito dominó em Hollywood. Isso nos fez pensar um pouco. Afinal, eram pessoas que nós admirávamos bastante, né? Seja por atuações ou até pelo até então comportamento de lisura no âmbito pessoal. Então resolvemos explanar para um plano mais geral esse atual momento. Por isso mesmo, vamos trazer o lado negro de 5 personalidades controversas da história mundial. E olha, são pessoas que mudaram o curso do mundo, hein? Fiquem bem atentos aí. Eu sou a Thalita Flores e seja muito bem-vindo ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Mahatma Gandhi. Ele talvez seja o maior expoente da luta e da cultura da Índia. Seu nome é usado sempre que o assunto é a busca pela paz, e principalmente na procura pelo combate cercado de pacificidade. A independência do povo indiano das garras da Grã-Bretanha se deve muito a Gandhi. O seu discurso e persuasão inspiraram até Martin Luther King, representante maior na luta por direitos civis nos Estados Unidos. Seus feitos são gigantescos e por isso devem ser reconhecidos. Porém, há por baixo desta crosta de intelectualidade uma faceta do líder que você talvez não conheça. E pior, que pode fazer com que você perca um pouco a fé em pessoas para se espelhar. Durante sua jovialidade, ele morou por 20 anos na África do Sul, trabalhando como um advogado que representava praticamente os seus conterrâneos que ali moravam. Esse seu comportamento, de acordo com 2 estudiosos que buscaram saber sobre a vida do líder, era proveniente de um pensamento racista, visto que ele não advogava para sul-africanos negros. Inclusive, solicitou que as entradas aos correios de uma cidade fossem divididos para que os 2 grupos não se esbarrassem. Não para por aí, viu? Ele tinha um comportamento extremamente ruim, para não dizer machista ou outras coisas mais, em relação às mulheres. Ao advogar ainda na África do Sul para 2 clientes vítimas de abuso sexual, ele ordenou que as mesmas cortassem suas madeixas para que não houvesse mais um apelo sexual. Para finalizar o assunto sobre Mahatma, ele não autorizou que, em certo momento, sua mulher tomasse penicilina quando ela adquiriu pneumonia. A doença se propagou e ela acabou falecendo. Do mesmo jeito, ele adquiriu malária um tempo depois e precisava de um remédio análogo à penicilina. Os 2 ainda eram pouco conhecidos, talvez de maneira hipócrita, mas ele tomou e se curou. Convenhamos que esse comportamento é bem duvidoso. E aí, mantém o mesmo pensamento sobre ele? Número 2. Madre Teresa de Calcutá. Apesar de ser conhecida por seu trabalho em Calcutá, na Índia, a Madre nasceu no que hoje chamamos de Macedônia, na Europa. Ela entrou para uma ordem da igreja, foi professora de meninas indianas ricas e, enfim, se doou aos mais necessitados em sua famosa saga de solidariedade. O seu trabalho com a camada mais profunda da pobreza é tão conhecida que ela foi premiada com o Nobel da Paz em 1979. Ela foi canonizada pelo Vaticano em 2016 e hoje é considerada uma santa pela Igreja Católica. Mas explicamos isso para que, como você bem viu no título, sua parte nebulosa seja o destaque agora. Há diversas publicações pelo mundo que confrontam essa imagem cândida da Madre. Algumas citam que ela era amiga de ditadores. Entre os citados estão Jean-Claude Duvalier, do Haiti, e Evan Roxa, da Albânia. E para acrescentar ainda mais um pouco, recebeu doações do maior fraudulento da história econômica estadunidense.
Outro fato contado que arranha sua sacra imagem é a de sua obsessão pela evangelização de quem se ajudava. Isto é, ela comandou cerca de 500 conventos a fim de converter seus representados para a religião católica. E dentro dessas instituições, o cuidado com a higiene era bem deixado de lado. Além disso tudo, há um grande pé atrás quando se fala no destino das doações que recebia, já que realmente nada foi declarado em nenhum momento de sua jornada. E, como dissemos, os órgãos administrados por ela viviam em uma espécie de calamidade sanitária. Estima-se que ela tenha recebido muito dinheiro para ajudar em seu trabalho solidário, mas quando não foram usados de maneira errada, não sabia para onde havia ido. Ainda não perca tanto a fé na humanidade, tá bom? Espere pelo menos acabar o vídeo. Número 3. John Kennedy. Um dos presidentes mais icônicos e conhecidos da história norte-americana. De família conhecida e estupidamente rica, ele foi o responsável por lidar com momentos históricos dos Estados Unidos, inclusive a sua morte em carro aberto durante um desfile em Dallas, no estado do Texas. Mas não só por isso sua fama. Ele teve que contornar a crise de mísseis em 1962, momento mais próximo de um combate entre americanos e russos na Guerra Fria. A corrida espacial também começou em seu mandato, assim como o fortalecimento da luta por direitos civis. Seu governo foi bem agitado, para não falar outra coisa. Todavia, só isso não faria que ele tivesse nessa lista, né? Presidente tem que lidar com esse tipo de coisa. Como falei agorinha, a família é entupida de dinheiro, mas a maneira com que essa grana surgiu na família é um mistério bem dos grandes, viu? Alguns autores apontam para tramóias no mercado financeiro antes da queda da bolsa em 1929. Outros falam sobre um comércio por baixo do pano durante a época da rígida lei seca estadunidense. Em uma de suas biografias, é citado o suborno a políticos de alguns estados para que os votos contassem para ele em sua eleição presidencial. E para isso, ele também se envolveu com a máfia, inclusive com a Chicago Outfit, talvez o mais conhecido grupo de gangsters americanos. Relatos dão conta de que a parceria envolveu dinheiro vivo. Entretanto, seu lado escuro mais aparente era o seu faceiro. Suas traições perante sua esposa, Jackie Kennedy, eram bem frequentes. Mary Monroe era uma de suas amantes, bem como outras foram descobertas depois de sua morte. Não é por acaso que ele é conhecido como um dos presidentes mais sociais que já comandaram o país mais rico das Américas e do mundo. Número 4. Napoleão Bonaparte. Ele é o maior nome que já comandou a França. Não há história do país que não passe ou desemboque no imperador francês. Seu legado durante o seu mandato foi gigante. Ele conquistou territórios por toda a Europa, passando por África e também pelo Oriente Médio. Realmente era um líder nato. Seu poder de guerra, estratégia e luta é inquestionável. Porém, o seu caráter e motivação são bem dignos de estarem nessa querida listinha aqui. Durante o seu governo, os militares e apenas os mais ricos se sobressaíam. Os mais pobres, bem, para variar, né, eram deixados de lado na balança do povo gaulês. Não obstante, ele era totalmente racista. Por meio de uma lei, ele impediu que os negros morassem na capital da França, Paris. Além disso, escorraçou militares negros de alta patente do exército do país. Sobre os judeus, suas palavras são bem fortes. Insetos que destroem a França. Sobre suas táticas de guerra, o que podemos falar é que era um verdadeiro massacre despudorado e cruel. Crianças eram afogadas, escravos eram estraçalhados por cachorros famintos e também sufocados em barcos com a substância que saía da desinfetação das embarcações. Era brutal.
Se você ainda acha que a imagem de Napoleão era razoável, espere para saber quem era um de seus maiores fãs. Se o seu palpite foi Adolf Hitler, você está bem correto. Na década de 40, o líder alemão visitou seu túmulo prestando um certo tipo de homenagem. Agora, a escolha é sua, hein? Número 5. Papa João Paulo II. Conhecido por seu carisma e poder de negociação, João Paulo II talvez tenha sido um dos papas mais queridos da metade do milênio para cá. Nascido na Polônia como Karol Wojtyła, ele também foi responsável pelo desmanche pacífico de regimes militares e comunistas. Reaproximou também o catolicismo de outras religiões, talvez qual o islamismo e o budismo. Enfim, sua participação como líder de uma segmentação religiosa foi realmente de enorme importância. Não é à toa que o seu papado é o terceiro maior de todos os tempos, perdendo apenas para São Pedro e Pio IX. E há pouco tempo ele foi beatificado e também um santo. Mas há um escritor inglês chamado David Willop que refuta bem a possível bondade de Karol. Ele afirma copiosamente que o Papa trabalhou para o sistema governamental de Hitler, inclusive desmentindo a história de que ele teria salvo muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E Willop ainda é mais efusivo quando diz que João II acobertou sabiamente casos de pedofilia envolvendo a igreja. Cita até que houve um envio de propina proveniente da cúpula católica para que o escândalo não viesse à tona. São dados números próximos a 10 bilhões de dólares nessa história. Mas as afirmações são do inglês. Aí ele alega ter provas também, hein? Fiquemos espertos. Agora, responda na sinceridade aí pra gente. Algum desses ícones da história mundial decepcionou você? Algum deles era fonte de inspiração, de bondade e agora talvez não seja mais? Apesar de saber que são todos seres humanos, sujeitos a falhas, né? A gente tentou buscar personalidades importantes na história do mundo e eu acho que conseguimos. Mas fala aí também se faltou algum. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Tchau!